Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos ao nosso Contraturno Digital. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou o professor Artemison Montanha do componente curricular de História. Então vamos dar uma olhadinha no título da nossa aula de hoje? Nossa aula de número 18 tem como título L'État, c'est moi. E o nosso objeto de conhecimento é a formação e o funcionamento das monarquias europeias, os estados nacionais, política e suas características, a formação e consolidação das monarquias europeias. Então, vamos à nossa aula de hoje? Então, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as monarquias absolutistas europeias. Então, atenção, não perca nenhum detalhe, acompanhe comigo esse conteúdo. Então vamos lá. Durante quase toda a Idade Média, não existiam países como os que conhecemos hoje. Assim, morar em Londres ou em Paris não significava morar na Inglaterra ou na França. As pessoas sentiam-se ligadas apenas a uma cidade, a um feudo ou a um reino. Ou seja, naquele momento não existiam nacionalidades, até porque não existiam países. Inicialmente, durante todo o processo ali da Idade Média para a Idade Moderna, o que existiam? Reinos, impérios, e principalmente quando esses reinos caíram para dar início à chamada Idade Média, surgiram os feudos, aquelas unidades de terra, né, que visavam a produção para autossustentação, sendo que a autoridade máxima de cada feudo era uma figura chamada de senhor feudal. Então, durante a Idade Média, foi um período que, sim, existiam reis, mas a autoridade desses reis quase não existia. Então, nós podemos dizer que o poder ficou concentrado nesse momento nas mãos dos senhores feudais. Então, meus queridos, nesse momento, o poder estava migrando de mãos novamente. Se, por processo de formação da Idade Medieval, o poder saiu das mãos dos reis e passou para a mão dos senhores feudais, no período chamado de Idade Moderna, esse poder vai emigrar de mãos novamente, saindo das mãos dos senhores feudais, um poder esfacelado, voltando a se concentrar nas mãos dos monarcas, dos reis. Mas, no final das contas, o que é uma monarquia? Acompanhem comigo para você entender o conceito de monarquia. A monarquia é uma forma de governo onde o rei, que também é chamado de monarca, exerce um papel político, podendo ser mais ativo, governando o Estado, ou mais passivo, cerimonial, em que cumpre meras funções de representação. Então, essa figura aqui ao meu lado, que é o rei, é o monarca. É ele que tem o papel de decidir os rumos desses estados nacionais que estavam emergindo, que estavam se fortalecendo nesse momento, a partir da concentração do poder em suas mãos. Esse é o monarca que tem que decidir a vida política, se entra em guerra, se não entra em guerra. Os rumos da economia também, tudo isso era controlado pela figura dos monarcas. Então, o poder estava totalmente concentrado em suas mãos. A divisão de poderes que nós temos, executivo, legislativo e judiciário, nem existia naquele momento, não se pensava ainda naquele momento. Claro que vai ser aproximado desse tempo um pouquinho mais à frente, lógico que essas ideias vão começar a surgir, mas nesse momento não existia divisão de poderes, tudo ficava concentrado nas mãos dos reis ou dos monarcas. Então, nesse período, gente, nós estamos verificando o processo de centralização do poder nas monarquias europeias, tá? E é justamente nesse período que diversos reinos, né, vão surgir pela Europa com a desagregação, claro, do Império Romano do Ocidente, porque o do Oriente, no caso Bizâncio, continuou por mais 1000 anos, né? E os reis exerciam principalmente funções militares e políticas. Sem cumprir atividades administrativas, o rei tinha seus poderes limitados, claro, né, pela ação da nobreza feudal. Lembra que o rei não vai governar só. Existem classes de elite também que estão ali coladas junto com ele, também querendo pegar a sua parte dessas riquezas e do poder que estava concentrado nas mãos dos reis. Então, que, por serem os senhores da terra, controlavam de fato o poder. Então, essa organização do poder é chamada monarquia feudal. E sua principal característica era a fragmentação do poder. Então, a partir desse momento aí, claro,
nós vamos ver a necessidade de não só a questão do surgimento dos países, das nacionalidades, né, mas principalmente também que houvesse processo de concentração de poder nas mãos dos reis. E aos poucos, claro, mesmo com a influência da nobreza, aos poucos essa classe vai começar a ter o seu poder desgastado por conta do surgimento de uma nova classe, tá, econômica, que vai ser a chamada burguesia. Guarda esse nome porque entender esse nome aí, ter ele em mente e saber o que significa, é importante para a gente entender o contexto de surgimento dos estados nacionais monárquicos absolutistas europeus, ok? Então, como eu estava falando para vocês, né, eu pedi para vocês guardarem um nomezinho aí na cabeça de vocês, que é a chamada burguesia, porque ela foi muito importante nesse processo de fortalecimento do poder dos reis durante esse período das monarquias absolutistas. Então, para a burguesia, um novo grupo social se formava. A descentralização política do feudalismo era inconveniente. Isso porque submetia os burgueses aos impostos cobrados pelos senhores e dificultava a atividade comercial pela ausência de moeda comum e de pesos e medidas padronizadas. Mas, de fato, quem eram esses chamados burgueses? Bem, inicialmente essa classe surge durante a Idade Média, associada aos feudos. Os feudos eram cercados por muros altos, enormes, e algumas pessoas começaram a construir suas casas nas encostas desses muros, tá? Desses muros desse momento. E sabe como se chamavam esses muros? Burgos. Então, as pessoas que moravam nas encostas dos muros eram chamados de burgueses. Isso durante a chamada Idade Média. No entanto, durante a Idade Moderna, essa classe, chamada de burguesia, vai adquirir um novo sentido. Se trata de uma classe emergente, tá? Que enriqueceu por conta da prática do comércio, que tinha um grande interesse em se associar à figura dos reis europeus nesse momento aí, né? Como, por exemplo, citado no nosso texto, a questão do processo de unificação das moedas. Então, aqui, ó, a gente vai observar que era uma classe bastante rica que, inclusive, ajudou a financiar o processo das chamadas grandes navegações. Até porque, com esse processo de fortalecimento e guerras constantes que aconteciam dentro da Europa, os cofres reais muitas vezes estavam ali falidos, esvaziados. Adivinha quem é que bancava os gastos da coroa muitas vezes? Sim, a burguesia enriquecida com o comércio. Então foram eles que financiaram em grande parte ali, tá? As chamadas grandes navegações. Eles não podiam tomar a frente disso, dependiam da vontade do rei. Tinham que se associar a eles, afinal de contas eles tinham dinheiro, mas não tinham a autoridade necessária para fazer todo esse processo. Ok? Mas no meio de toda essa questão de surgimento de classes, nós vamos ter um grande exemplo de governo absolutista na Europa. Sabe quem? O rei da França, também chamado de Rei Sol. Lembra do título da nossa aula? L'État, c'est moi. Essa frase é atribuída a ele, que significa o Estado sou eu. Então ele foi considerado o maior exemplo de governo absolutista europeu. Tanto que ele servia de modelo para que outras nações que estavam surgindo naquele momento, outros estados nacionais, tomassem sua forma de governar como exemplo para ser estabelecido ali, tá? Dentro dos seus reinos emergentes. Então, l'État c'est moi, o Estado sou eu, é a frase de representação máxima, tá? Das monarquias absolutistas europeias nesse momento. Ok, gente? Então, é finalizada agora a nossa aula e eu quero convidá-los para o nosso Aplicando. Vamos lá? Então, a nossa questão do Aplicando diz o seguinte: entende-se comumente por monarquia aquele sistema de dirigir que se centraliza estavelmente numa só pessoa, investida de poderes especialíssimos, exatamente monárquicos, que a colocam claramente acima de todo o conjunto dos governados. A forma de organização política exposta acima refere-se, letra A, ao regime de monarquia parlamentar, B, ao absolutismo monárquico, C, a democracia participativa ou letra D, a ditadura militar.
Então, analisando as nossas alternativas, qual delas responde corretamente a nossa questão? Está na dúvida? Para você que respondeu que a resposta correta é a letra B, parabéns, você acertou, prestou atenção direitinho na nossa aula de hoje. E nos nossos comentários nós temos o seguinte: diferente das monarquias parlamentaristas que existem na contemporaneidade, nas monarquias absolutistas descritas no texto de Norberto Bobbio, que caracteriza o antigo regime, o poder estava concentrado nas mãos dos monarcas. Luís XIV, o Rei Sol, monarca francês do século XVII, é o grande exemplo de centralização do poder. Então, quando nós falamos nessas questões de monarquias, nós estamos falando justamente na figura de um poder central, absoluto, inquestionável e que inclusive governava com uma prerrogativa chamada de direito divino. Então, existiam teóricos naquele momento que defendiam a ideia de que o rei é rei, o príncipe é príncipe, porque Deus colocou ele como príncipe. E por conta disso, seu poder é inquestionável, é absoluto. Ok? Então agora eu quero convidá-los às nossas considerações finais. Vamos lá? Então, meus queridos, na aula de hoje nós verificamos um pouco sobre o processo de formação dos estados nacionais absolutistas europeus. E claro, aí a figura dos monarcas, né? Nós verificamos que durante a Idade Média o poder estava ali, então, esfacelado, e as figuras de poder eram chamados senhores feudais, onde cada feudo tinha sua própria forma de governo, suas próprias crenças, seus próprios produtos. Eles buscavam ser autônomos, e a figura central de poder dentro de cada feudo eram os chamados senhores feudais, ok? Mas é justamente também durante essa Idade Média que uma nova classe, vai surgir, que são os chamados burgueses, que inicialmente essa nomenclatura se referia apenas àquelas pessoas que moravam nas chamadas encostas dos burgos, que eram os muros que cercavam os feudos. Mas durante a chamada Idade Moderna, nós vimos que burguês passou a significar uma pessoa rica, que enriqueceu com o comércio e que, de certa forma, passou a ter grande influência política e econômica, porque enriqueceram com o comércio, tanto que conseguiram se associar à figura dos reis. Mas isso também vai gerar um grande problema, porque aquela nobreza que estava sempre junto com os reis, influenciando e governando, vai ter uma tendência de não querer dividir esse espaço de influência com essa classe que enriqueceu. No entanto, a nobreza e a monarquia estavam empobrecidos por conta dos problemas com guerras e outros gastos. E adivinha, quem financiava o processo de fortalecimento do poder desses reis, como também, por exemplo, financiou o processo das grandes navegações? Exatamente, a burguesia. Então eles fizeram que nem um zagalo: vocês vão ter que me engolir. A nobreza teve que engolir a presença dessa classe chamada de burguesia junto ao rei, e claro, os seus interesses econômicos também, que estavam associados nesse momento. Então, juntando os interesses da burguesia com o interesse da nobreza e também, claro, o interesse dos monarcas em fortalecer o seu poder, nós vamos ter ali o surgimento das chamadas monarquias absolutistas europeias, onde os reis centralizavam o poder em suas mãos e governavam a partir da ideia de que eles são absolutos, são divinos. Então, a teoria do direito divino surge nesse momento aí, defendendo que o rei é rei porque Deus quis que ele fosse rei. Nasceu como rei porque Deus o designou dessa forma. Portanto, se foi Deus que colocou ele como rei, ele é absoluto, ele é infalível e inquestionável. Então, as monarquias nesse momento têm esse sentido de absoluto por conta dessa infalibilidade, dessa inquestionabilidade da autoridade dos reis. Ok, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Você pode saber mais e assistir às aulas do Contraturno Digital seguindo as nossas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau!